O painel que me foi reservado tem a seguinte indagação: um novo direito sindical, a liberdade nos ajustes coletivos. Bom, para tratar desse tema, inicialmente, nós temos que fazer uma pequena remissão a respeito da estrutura sindical brasileira. Qual é a atual estrutura sindical brasileira? Todos nós temos conhecimento que o Brasil não é signatário da Convenção 87, da OIT, que garante a liberdade sindical. A estrutura sindical brasileira é praticamente a mesma desde a Constituição de 1937. Portanto, nós estamos com uma estrutura intacta, praticamente intacta, há exatos 80 anos. Foi a Constituição de 1937 que impôs a unicidade sindical, que vige até hoje, instituiu também o imposto sindical compulsório e considerou a greve e o lockout como recursos nocivos e antissociais. Com o avanço democrático do Brasil, a Constituição de 1988 poderia ter implantado definitivamente a liberdade sindical brasileira, haja vista a orientação da própria Convenção da OIT, dentro de um ambiente que se formou de conquista democrática, rompendo de vez com esse modelo trazido pela Constituição de 37, conhecido como modelo corporativista, através do qual o Estado trata os sindicatos como seus próprios órgãos. Ainda que essa Constituição de 88 ela tenha avançado, conferindo legitimação dos sindicatos na representação dos interesses e direitos dos trabalhadores, uma legitimação, inclusive, que é ordinária, foi um grande avanço. Concedeu-lhes a legitimidade ordinária, inclusive para a atuação judicial em favor da categoria, assegurou o direito de greve, afastou a interferência do Estado no controle do registro sindical, reconheceu instrumentos coletivos, restringiu o poder normativo da Justiça do Trabalho. A Constituição de 88, no entanto, manteve a representação sindical distribuída ainda por categorias e também manteve a unicidade sindical. O Constituinte de 88 perdeu, então, uma oportunidade e manteve severas restrições à liberdade sindical que nós enfrentamos até hoje. Mas de lá para cá, quase 30 anos depois, também os sindicatos, lógico que com exceções, aparentemente também perderam a oportunidade de atuar efetivamente na defesa dos interesses e direitos dos seus empregados, dos seus representados. Deixando de conquistar benefícios trabalhistas realmente relevantes em negociações coletivas e, principalmente, quase que abdicando do uso de ações coletivas em defesa de interesses transindividuais, que, obviamente, trazem maior eficiência à atuação judicial, maior conquista à categoria e tem mais eficácia em relação às ações individuais que acabam se multiplicando nesse cotidiano que nós temos da Justiça do Trabalho. O que se observa nesses últimos 30 anos em que os sindicatos conquistaram tamanhas potencialidades é de que muitos deles participam burocraticamente de negociações coletivas. Não se esforçam para conquistas além de reposições salariais. Repetem cláusulas, muitas das vezes apenas decorativas. E pior do que isso, se afastam da defesa dos interesses e direitos dos seus representados nas ações coletivas. Em 20 anos de magistratura, eu conto nos dedos o número de ações coletivas que eu julguei durante 2 décadas. Então, o sindicato deixou de aproveitar essa legitimação trazida pela Constituição de 88. Um outro aspecto importante que não foi bem aproveitado pelo movimento sindical nesses 30 anos foi o afastamento de meios de resolução autônoma de conflitos, com mediação, arbitragem. Então, ou não se fez uso disso, ou quando foi feito, em geral, foi feito um mau uso, como, por exemplo, nas comissões de conciliação prévia.
Portanto, nesse aspecto, a reforma trabalhista não ameaça a representatividade sindical como ela é hoje, porque ela própria já sofre de uma inatividade voluntária, muitas das vezes incentivada pelo próprio financiamento do Estado, na contribuição sindical obrigatória, né, que financia o sindicato sem que a categoria tenha que exigir qualquer resultado em negociações coletivas. A única inovação que a reforma trabalhista traz, essencialmente, é essa, é a da retirada da compulsoriedade da contribuição sindical, né, o antigo imposto sindical, que vem desde a Constituição de 37 e obrigava a todos os representados da categoria, independente de sua filiação, a custear uma representação nitidamente deficitária em termos de resultados. Muito se pode dizer a respeito do efeito nefasto que vai ter essa retirada imediata da mais importante fonte de recurso dos sindicatos, acostumados a ela nesses 80 anos. Porém, poderia ser feita uma retirada gradativa desse financiamento, talvez isso fosse mais recomendado, mas é inegável que essa providência, essa eliminação da compulsoriedade da contribuição sindical representa um avanço rumo à extinção definitiva das amarras da liberdade sindical. A Justiça do Trabalho, que faz parte desse sistema corporativista trazido pela Constituição de 37, já teve o seu poder normativo nitidamente reduzido, afastando dos dissídios econômicos. Nós tivemos também este avanço agora com a contribuição sindical, tornando-se facultativa. O que ainda falta para a liberdade plena sindical? Sem dúvida nenhuma, é a pluralidade sindical, um modelo de pluralidade, onde os trabalhadores podem escolher, primeiro, se querem ou não se filiar a determinado sindicato, se querem ou não filiar-se a um sindicato, né? Se querem ser representados por algum sindicato, e escolher qual sindicato aquele quer se filiar. Esse é o modelo de liberdade plena que nós ainda não alcançamos. Portanto, nós entramos na reforma trabalhista com uma estrutura sindical praticamente intacta, com exceção do financiamento que foi prejudicado agora com a facultatividade da contribuição sindical. A partir dessa reforma trabalhista, os sindicatos terão que conquistar novas fontes de receita para sustento dessa sua estrutura, né? E, basicamente, isso se fará através de resultados que deverão apresentar aos representados da categoria. Porque o sindicato sequer perdeu o público. O público continua sendo o mesmo. Porque os trabalhadores de determinada categoria só podem ser representados pelo sindicato único. Então, não terão sequer essa dificuldade. E, apesar das dimensões que estão sendo dadas a esse assunto, acredito que não será tão difícil assim ao sindicato que seja atuante na defesa dos interesses e direitos dos seus representados, convencê-los a voluntariamente pagarem 1/30 de um salário ao ano, dentro de uma massa salarial nossa que não excede a média de R$2.000, portanto são R$67 por ano que o sindicato vai ter que conquistar dos seus representados. A única disparidade trazida pela reforma diz respeito aos sindicatos patronais. Os sindicatos patronais também perderam a compulsoriedade da contribuição sindical. Porém, eles continuam com fonte de renda do Sistema S, o que o Sindicato dos Trabalhadores não tem. Portanto, aí sim se criou uma certa assimetria. É importante destacar o seguinte, que nem mesmo por negociação coletiva, os sindicatos agora poderão impor qualquer forma de contribuição ou desconto ao trabalhador, desvinculado de sua expressa e prévia anuência, uma vez que esse objeto passa a ser considerado ilícito
em negociação coletiva pelo artigo 611-B, inciso 26 da CLT. Portanto, não há outra saída para os sindicatos, além de conquistar a legitimidade e gerar a demanda por resultados obtidos para o seu financiamento. Feita essa introdução, eu passo agora a tratar da autonomia privada coletiva. Se a única afetação da estrutura sindical brasileira pela reforma trabalhista é do financiamento dessa estrutura, a nova modulação da autonomia privada coletiva nas relações de trabalho é bem mais profunda, trazida pela reforma trabalhista. Esta, sim, pode dar ensejo a uma nova dinâmica de atuação social e, quem sabe, a novos padrões jurídicos do direito sindical, respondendo à pergunta do painel. O ordenamento jurídico brasileiro, ele é regido, na questão trabalhista, pela pluralidade normativa, ou seja, há uma convivência de normas heterônomas, que são provenientes da atividade legisferante do Estado, criadas, portanto, sem a participação dos destinatários, e há também as normas autônomas, que são criadas pelos grupos sociais, através de negociações coletivas reconhecidas pela ordem constitucional, no exercício de um poder delegado pelo Estado. O assento da autonomia privada coletiva nas relações de trabalho, pela Constituição de 88, inovou profundamente o nosso ordenamento jurídico e impactou definitivamente a compreensão dos princípios de direito do trabalho, especialmente o protetivo, em sua regra da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, e o da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas assegurados por normas legais. Mais do que reconhecer as normas coletivas, a Constituição de 88 autorizou a utilização da autonomia privada coletiva para a flexibilização dos direitos trabalhistas assegurados pelas normas legais. Inclusive, e até mesmo para a redução de salários e para a compensação de jornadas, que são as prestações centrais do contrato de emprego. Portanto, o que a reforma trabalhista traz agora não é uma novidade jurídica, nem está dissociada da ordem constitucional. Ela não foi criada do acaso, do vácuo. Aliás, o artigo 611-B da CLT tomou cuidado, que no meu entendimento seria até desnecessário, de listar todos os direitos sociais assegurados pela Constituição, no artigo 7º, como objetos ilícitos de qualquer negociação coletiva. Por sua vez, a reforma trabalhista introduz no rol exemplificativo do artigo 611-A nada menos que 15 objetos lícitos para a contratação coletiva do trabalho. Alguns deles são inovadores e polêmicos, como a redução do intervalo entre a jornada e o enquadramento do grau de insalubridade. Outros são mais conhecidos e sem resistência alguma na doutrina e na jurisprudência, como o pacto quanto à jornada de trabalho e os prêmios de incentivo. Portanto, a reforma trabalhista não criou monstro algum, não impôs nada além do que uma modulação da autonomia privada coletiva, que é de ordem constitucional. O rol do capítulo do artigo 611-A, que é o de objetos lícitos para negociação coletiva, ele é meramente exemplificativo e ele é expansivo. E por que isso? Porque a própria Constituição, no caput do artigo 7º, diz que são direitos sociais assegurados pela Constituição, independente de outros que venham a ser adquiridos basicamente pela negociação coletiva. O problema está no artigo 611-B, onde ele coloca os objetos ilícitos de contratação coletiva do trabalho e utiliza a expressão exclusivamente. Ocorre que a doutrina que já se formou, ainda que de forma incipiente, da reforma trabalhista, tem sido unânime em dizer que esse rol, apesar de nitidamente restritivo, ele não é taxativo. Ele é exemplificativo
de objetos que devem ser considerados ilícitos em negociação coletiva de trabalho. Vou voltar a esse tema, que é o tema central, um pouco mais para frente. Essa interpretação dada pela doutrina trabalhista, ela é necessária, única, não há outra alternativa. É a única forma que nós temos de preservar a validade dessa norma trabalhista da reforma. Caso contrário, o que o legislador estaria fazendo seria denegar a força normativa da Constituição. Portanto, essa norma seria sem validade, porque inconstitucional. Isso porque, a partir da Constituição, com normas aplicativas, a força normativa dessa Constituição, nós temos regras e princípios que devem ser empregados no controle de licitude do objeto contratual, que não podem ser derrogados pelo legislador ordinário. Isso é incabível. A reforma trabalhista também se aventura, e aqui são as críticas, na criação artificial de um princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, que simplesmente não existe em lugar nenhum. Impõe a sua aplicação à Justiça do Trabalho. E como que nós temos que interpretar esse princípio? Esse princípio é inexistente. Ele não encontra lastro em valor social algum, relevante para a sociedade brasileira, pelo menos até agora. Ele pode vir a ser legitimado, mas seria uma jabuticaba brasileira, né? Criar um princípio antes de que os valores sejam reconhecidos pela sociedade. Mas tudo é possível aqui. Mas nós temos que interpretá-lo como uma prescrição legislativa aos juízes, com o intuito de preservar o mote da reforma trabalhista, que é: negociado prevalece sobre o legislado. Outra providência do legislador reformista foi afastar o risco de nulidade da negociação coletiva, que não indique expressamente as contrapartidas oferecidas em troca da flexibilização, da redução de direitos. No entanto, o mesmo legislador institui uma perda recíproca para os contratantes em caso de procedência de ação anulatória de cláusula redutora de direitos, que gerará a anulação da cláusula compensatória dada pelos empregadores, pelo menos já constando a vedação da restituição das vantagens já recebidas pelo empregado enquanto a norma era vigente. Por fim, estabelece legalmente o dever compensatório da redução salarial ou da jornada de proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo, criando então uma contrapartida que é mais benéfica do que a ordem constitucional, que não trata dessa situação. A ultratividade normativa do contrato coletivo de trabalho, quando me refiro a contrato coletivo, estou falando em âmbito geral a acordo coletivo ou convenção coletiva, passou a ser proibida. E essa é uma nítida providência de indução do legislador à negociação coletiva e de proteção contra alterações de condições econômicas imprevistas no longo período que é de 2 anos de vigência do contrato coletivo. Acabando de vez com o padrão da norma mais favorável e com a utilidade das teorias atomistas ou intermediárias, o artigo 620 estabelece que as normas dos acordos coletivos de trabalho sempre prevalecerão sobre as da convenção coletiva de trabalho. Portanto, temos que esquecer aquelas teorias que aprendemos porque são inúteis agora. Este é, portanto, o sistema reformista da autonomia privada nas relações de trabalho. Passo agora ao ponto dos limites da negociação coletiva. Inicialmente, nós temos que colocar o seguinte: ao contrário do que se propagou, os princípios de direito do trabalho não foram apagados pela reforma trabalhista. Muito pelo contrário, eles estão lá previstos no artigo 8º da CLT. O que se instituiu de relevante
no ordenamento jurídico trabalhista foi o uso do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho, sem vinculá-lo ao critério duplo de integração e teleologia da norma. Porém, não se pode negar que os princípios de direito do trabalho, daqui para frente, com a implantação das normas da reforma trabalhista, devem ter seus padrões totalmente revistos, pela imposição de uma nova ordem jurídica, que se sobrepõe a eles, até mesmo pela desaplicação do princípio protetivo nas negociações coletivas, onde ele é substituído pelo princípio da autonomia privada coletiva. Qual é a justificativa do princípio protetivo? A igualação das partes contratantes, pela hipossuficiência do trabalhador quando em contrato individual de trabalho. A negociação coletiva ela já parte de outro patamar, onde as partes são iguais. Sindicatos, pelo menos o sindicato dos trabalhadores, sempre deve estar presente, e ali desaparece a hipossuficiência do trabalhador. O que não se deve perder de vista é que os princípios de direito do trabalho, e essa é uma confusão que eu tenho ouvido em algumas considerações, princípios de direito do trabalho não são meio de controle de constitucionalidade de normas infraconstitucionais. Eles servem apenas à orientação, à interpretação e à integração legislativa. Isso não sou eu que estou dizendo. Américo Plá Rodrigues fala isso há muito tempo, né? Naquela obra clássica dele. Somente as normas constitucionais, sejam elas regras, mas basicamente os princípios, é que são capazes de controlar a constitucionalidade das normas infraconstitucionais, cuja validade está condicionada à legitimidade das restrições que o legislador ordinário impõe aos direitos sociais assegurados no artigo 7º da Constituição. As restrições que são expressamente autorizadas pela Constituição de 88 não trazem qualquer dificuldade quanto à sua validade, como, por exemplo, a negociação de compensação de jornadas. Está lá. A jornada é tal, porém pode ser negociada a compensação, tal. Portanto, já é uma restrição que a própria norma impõe, chamada de restrição expressamente autorizada. O problema está nas restrições que não são expressamente autorizadas. Elas impõem ao operador do direito uma análise profunda da sua legitimação constitucional. É aqui que vem o trabalho do operador de direito, que deve recorrer, inclusive, ao método de ponderação de normas, interesses, valores, operados pelo princípio da proporcionalidade. Sob esse aspecto, as normas infraconstitucionais de direito material da reforma trabalhista, afirmo eu, na minha opinião, são quase todas válidas. Não há inconstitucionalidade flagrante nas normas de direito material da reforma trabalhista. Há pequenas exceções. E isso acontece porque essas normas trazidas pela reforma, elas são orientadas, como eu já disse, simplesmente pela modulação da autonomia privada coletiva. Não a viola de forma alguma. Uma exceção que eu posso citar aqui, dentro de outras que eu acredito que serão citadas, é a da norma trabalhista que confere licitude ao objeto da negociação coletiva, que trata do enquadramento do grau de insalubridade. Uma vez que a norma constitucional assegura como direito social dos trabalhadores a proteção da sua saúde e segurança, referindo expressamente que isso será feito através das normas reguladoras do Ministério do Trabalho, que já estabelecem quais são os agentes nocivos e já vinculam o grau da insalubridade. Portanto, aqui eu indicaria uma inconstitucionalidade pontual. Finalizando, resta tratar então dos limites da negociação coletiva
dentro do sistema da reforma trabalhista que eu apresentei até agora. A inovação mais importante está na remissão legislativa do controle de validade das normas coletivas ao direito comum, por apreciação dos requisitos legais de validade dos negócios jurídicos. Até porque o contrato coletivo de trabalho não passa de um negócio jurídico bilateral. Que são agente capaz, forma adequada e objeto lícito. O objetivo dessa prescrição restritiva do legislador de remeter o juiz apenas à análise desses critérios, claramente é de esvaziar o uso atual dos padrões trazidos pelos princípios de direito do trabalho, principalmente quanto à licitude do objeto envolvido na contratação coletiva de trabalho. E faz sentido, dentro do sistema criado pela reforma trabalhista, que privilegia o negociado em confronto com o legislado. Mas tal restrição não é juridicamente possível contra normas constitucionais aplicáveis diretamente nas relações entre os particulares pela força normativa da Constituição. Além das regras e princípios constitucionais que eu já me referi, as convenções e tratados internacionais de relações do trabalho e de direitos humanos também devem ser aplicados no controle de constitucionalidade das normas legais e também no controle de validade dos negócios jurídicos. O legislador reformista não passa de um legislador ordinário. A sua atuação é dependente de uma margem de conformação dada pelo Constituinte, e não o contrário. Portanto, a única forma de preservar a validade dessa norma que condiciona a avaliação da norma coletiva ao regime de direito comum é de tê-la como norma prescritiva e não proibitiva de análise de um âmbito mais abrangente do objeto. Além dessas normas especiais, que eu já citei, que elas integram qualquer tipo de relação jurídica nacional, pela máxima hierarquia, o controle de validade negocial de contratação coletiva não pode prescindir das normas de ordem pública, que são aquelas estabelecedoras de um padrão civilizatório, como diz o ministro Godinho, ou de um mínimo existencial, utilizando aqui uma construção constitucional. E são estabelecidos segundo os valores e interesses mais caros e estruturantes considerados pela atual sociedade brasileira. Ao contrário das normas gerais, as normas de ordem pública não estão disponíveis à autonomia privada, seja ela individual ou coletiva. Os doutrinadores costumam listar entre as normas trabalhistas de ordem pública as que asseguram o contrato formal de emprego, os valores mínimos salariais, como o salário mínimo, piso salarial de determinada categoria, a proibição de discriminação, todas as formas de proibição de discriminação, e as normas de medicina e segurança do trabalho, onde reforça ainda mais aquela inconstitucionalidade que foi referida por mim. É importante saber o seguinte: as normas de ordem pública, elas são utilizadas para o controle de negócios jurídicos, inclusive, especialmente no direito comum. O artigo 2035, se eu não me engano, do Código Civil Brasileiro, consta as normas de ordem pública como critério de validação dos negócios jurídicos produzidos pelo Código anterior. Portanto, está mais do que claro. Se a própria reforma trabalhista faz remissão ao direito comum, vamos utilizar as fontes do direito comum. Apenas para concluir, acho que passei um pouquinho aqui do prazo, esse item é de suma importância. A própria teoria geral dos contratos, utilizada no direito comum, hoje em dia não prescinde mais da função social do contrato. Hoje em dia, a análise de validade de um contrato civil
não é mais feita apenas por agentes capazes, objeto lícito e forma adequada. É feita também pelo atendimento da função social dos contratos. Daqui para frente, o que nós temos que aprofundar o estudo é justamente dessa teoria geral dos contratos, que é influenciada, na verdade, foi criada a partir da constitucionalização do direito privado. Portanto, existe uma janela maior de controle do que essa? O grande problema na verdade, em grande parte, as dificuldades de serem encontradas os limites da autonomia privada coletiva e, consequentemente, a função social do contrato coletivo de trabalho como negócio jurídico, se deve ao fato de que a Constituição brasileira albergou interesses completamente plurais da sua sociedade, quando regulou os aspectos referentes à ordem econômica. Ela adota um sistema híbrido que conjuga a livre iniciativa com a justiça social. Se o legislador tivesse optado por um dos dois, seria fácil. Como não optou, como que nós fazemos essa apreciação? Essa apreciação deve ser feita dentro da própria norma instituidora da ordem social brasileira, da ordem econômica brasileira, que já consta que deve ser orientada por uma única finalidade, que é assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. E já traz um rol de princípios que devem ser levados em conta quando você aprecia um conflito relativo à ordem econômica, que são propriedade privada, e aqui vem de novo, função social da propriedade. Vejam, tanto a ordem constitucional quanto a ordem negocial, de teoria geral dos contratos, exigem que a função social seja levada em conta. A defesa do meio ambiente, e aqui o meio ambiente trazido pelo Constituinte não é apenas o meio ambiente da natureza, o meio ambiente do trabalho também pode ser colocado aqui. A redução das desigualdades regionais e sociais, a busca pelo pleno emprego e um tratamento diferenciado favorecido para as empresas de pequeno porte. E agora eu concluo dizendo o seguinte: é preciso recordar que a função social da propriedade e dos negócios jurídicos não implica vantagens apenas aos trabalhadores na contratação coletiva de trabalho, mas também aos empregadores. Uma vez que a flexibilização dos direitos trabalhistas pode e deve servir à preservação do bem maior empresarial, gerador de riquezas e postos de trabalho, realizando a livre iniciativa e também a valorização do trabalho humano, principalmente pela manutenção dos postos de trabalho em épocas de crises micro e macroeconômicas. Era isso que eu gostaria de dizer aos senhores. Muito obrigado pela atenção.